ela vai ficar curada em nome de Jesus muito antes. Mas vamos, Lucas 7, versículo 11. Amém? Glória a Deus. Hugo, se puder trazer. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amados, o interessante é que Jesus havia acabado de curar o servo de um centurião. Havia alguns prodígios a serem feitos para que Jesus comprovasse que realmente ele era o Messias, o Hamashia. Por exemplo, ressuscitar mortos, ok? Ele fez, e ressuscitou Lázaro, que já havia 4 dias que já estava morto e havia sido sepultado. Curar cego de nascença, ok? Essa era uma das implicações, ou eram algumas das implicações, para que o Messias se revelasse como Messias realmente. Às vezes nós pensamos que Jesus fez um milagre na nossa vida, operou algo grandioso, e aí caímos na esfera, ou na atmosfera, no ambiente, de que eu estou pedindo muito a Ele, Ele já fez muito por mim. Ou seja, o que Deus tinha para fazer por mim já fez, porque afinal de contas uma coisa muito grande Ele operou por mim faz poucos dias. Há alguns dias atrás eu recebi um milagre, há alguns dias atrás eu vi Jesus fazer algo grande. Então eu vou deixar Deus quieto no canto dele? Eu estou contente com aquilo que Ele já fez por mim. Domingo eu cheguei a falar isso aqui. Se você acha que você vive bem ou está bem com aquilo que você tem, ok, ótimo. Se esse espírito de contentamento vem sobre você, ok, ótimo. Mas não se contente, por quê? Porque o que Deus tem não é apenas para você, o que Deus tem é para você e para alguém. Não se esqueça que o justo, ele cresce como o cedro do Líbano, e na sua velhice ainda dá fruto, e os seus frutos são viçosos. Ou seja, ele cresce de maneira tão alta, ele chega a mais de 30 metros de altura, mas ele faz sombra para as outras árvores que crescem embaixo dele. Porque se eu quero algo apenas para mim, o espírito do egoísmo habita em mim, e logo a bênção que a mim chega não é bênção, é maldição, porque é meu, para mim, e estou contente com isso, contanto que Deus me abençoe, está tudo certo. Deus não tem só para você, Deus tem muito mais. Se você não quer mais, você está negligenciando aquilo que Deus tem para você e para quem está ao seu redor. Por isso que é incessante a busca, não só por Deus, mas por mais de Deus na sua vida também. Eu não posso, sabe qual é o mal? O mal é que nós fomos colonizados por franciscanos, e nosso inconsciente coletivo carrega uma mente franciscanizada da miséria, da pobreza, do contentamento com as migalhas daquilo que eu posso ter, enquanto Deus não é Deus de migalhas. Eu não vejo Deus dando migalhas a ninguém. Nós fomos colonizados por pessoas que
Tem até uma piada que diz o seguinte, que a culpa da corrupção no Brasil vem desde o descobrimento, porque quando chegou ao Brasil, os portugueses trouxeram ladrões e tudo aquilo que não presta. Mas nós quebramos essa maldição em nome de Jesus e as coisas estão mudando. Aleluias, amém? Aí quando a igreja ora, as coisas mudam. Mas nós carregamos o nosso inconsciente coletivo, a mente do pouquinho, tá bom, coitadinho, não pode acontecer, o milagre, as coisas maravilhosas são maravilhosas demais para mim. Afinal de contas, eu moro aonde? Eu converso com pessoas, e algumas pessoas dizem assim: pastor, aqui é Juazeiro do Norte. Eu falei: e aí? Juazeiro do Norte ou Nova York, para Deus é a mesma coisa. Uma lata de refrigerante e um avião, para Deus é a mesma coisa. Não há impossível para aquele que crê em Deus. Sabe, é uma mente que as pessoas carregam e a gente joga a culpa em Deus. É porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus ou é a falta de decisão minha? É a vontade de Deus ou sou eu que decido não sair do lugar, ou ter uma mente reduzida a pequenez, ou reduzida ao espírito do diminutivo, dizendo: o meu cuscuzinho com leite, a minha vida inteira está tudo bom para mim. Irmãos, é de dentro para fora. Começa aqui. A mudança da mente gera ânimo e gera atitudes transformadoras. Ele havia acabado de curar o servo centurião e ele foi bem estratégico. Ele chegou à porta da cidade. Na porta da cidade é onde os anciões ficavam conversando, é onde a elite ficava conversando. Na porta da cidade era onde os homens mais sábios ficavam conversando. Na porta da cidade é onde era discutida as decisões de importância, de extrema relevância, era na porta da cidade. Tanto que em Provérbios diz que a sabedoria clama nas portas, nos muros, nas cidades, de forma altissonante. Ainda diz assim: para aquele que passa, possa escutar, está clamando. Sabe o que é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Cristo clamando no lugar de sabedoria, no lugar de relevância, no lugar de importância, para que todos aqueles que passem ali possam dar a voz, possam dar ouvido à voz da sabedoria. Ele não estava num lugar ermo, inóspito. Ele fez uma cura em um lugar estratégico, a porta da cidade. Ele chegou na porta da cidade, tanto que diz que todos aqueles que viram estavam ali, se apoderaram dele um grande temor, e não foram capazes de reconhecê-lo como Messias. O que eles disseram? Um grande profeta se levantou entre nós. Não disseram: esse é o Cristo. O cego veio de longe, o cego de Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Sabe o que é filho de Davi? Filho de Davi é uma nomenclatura messiânica. O cego reconheceu que Jesus era Cristo. Era cego, mas enxergava muito mais do que estes que viram o milagre, mas não reconheceram que Jesus era Cristo. Ei, tem muito cego lá fora que vai reconhecer que Jesus é o Cristo, e nós estamos dentro da igreja com a mente equivocada, dizendo: ah, tá bom, pastor, eu estou satisfeito. O cego estava levando uma vida e gritava cada vez mais alto. Tentaram abafar o cego e ele: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele era cego, mas enxergava, e aqueles que estavam diante dele não enxergaram. Ele foi para a porta, e chegando na porta, num lugar estratégico, ele disse o seguinte: não chores. Agora me diz, quem é que não chora? Você cria um filho, você alimenta um filho, você passa momentos bons com esse filho. E o interessante é que a Bíblia é um livro patriarcal. Você não vê Adão e Eva tendo filhas, mas tiveram. Você não sabe o nome das filhas de Adão e Eva. Você não sabe o nome das filhas de um monte de personagens bíblicos. Você só sabe o nome dos filhos, mas tiveram filhas. Porque a Bíblia é um livro patriarcal. E cadê o pai desse menino? A mulher era viúva. E sendo viúva, toda a responsabilidade
caía sobre a vida do filho. Agora ela vê ir embora, não só o seu companheiro de conversa à noite, não só aquele que dizia o seguinte: mãe, a senhora está cansada, descansa um pouco, deixa que eu faça esse serviço. Não só aquele que brincava com ela, que conversava, que dava carinho, que transmitia segurança, que transmitia um certo apoio, o arrimo da família. Não, ela vê ir embora toda a esperança de uma vida futura que não representava prostituição e venda de si, porque agora ela teria que se vender. Se a igreja da época não a discriminasse, ela poderia ser incluída e esperar por um pouquinho de comida se sobrasse. Fora isso, ela teria que se vender para conseguir o seu sustento. Quando ela carrega aquele menino em um cortejo, carregando o seu filho, não é só o filho que está indo embora, é uma vida nova e horrível que iria começar. Então, qual mãe que não choraria? Qual a mãe que não estaria desesperada, não só por uma coisa, mas por outra? E Jesus chega diante dela com uma frase que parece uma das frases, me desculpa aqui, mas parece uma das frases mais sem sentidos que a Bíblia pode relatar. Jesus chegando para uma mulher e dizendo: não chores. Se hoje, quando você deixa o seu filho para fazer uma operação de amígdala, ou das amígdalas, ou a operação, um apêndice, uma coisa boba, que o médico diz o seguinte: toda operação tem o seu risco, mas não se preocupa, mãezinha, ele vai voltar. A gente está acostumado a fazer várias cirurgias, intervenções dessas por dia, está tudo tranquilo. A mãe diz: tá bom, doutor, eu confio. Já está chorando, o filho nem entrou na mesa de cirurgia. A mãe deixa, o filho está vivo, mas ela pensa: meu filho vai ser cortado, ai meu Deus, tadinho dele, vai ficar internado. Agora imagina o filho morto no caixão. São os últimos passos para que ela não veja ele nunca mais. E Jesus chega diante dele e diz: não chore, não chore. Eu aprendo aqui que muitas das vezes nós somos levados pelas emoções. Quando Jesus disse não chore, Jesus está dizendo: aqui diante de você está aquele que vai além daquilo que você pode ver. O que você está vendo? Seus sonhos estão mortos? Tem gente que está carregando o sonho no caixão. Tem gente que onde vai, morreu. Disse um certo alguém que o lugar mais fantástico do mundo é o cemitério. Lá tem quadros que nunca foram pintados, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram gravadas, morreram com as pessoas, os sonhos que elas carregavam e morreram. Pastor, eu tenho um sonho, eu sempre tive um sonho de fazer isso, mas minha mãe não tem condição, meu pai não tem condição. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que faz medicina e paga a sua faculdade vendendo cocada na porta dos colégios. E os estudantes de 2º grau, de 3º ano, humilhando ele, dizendo: ei, cocadeiro, não sei o que e tal. E ele humilde, dizendo: eu estou em tal semestre de medicina, e essa cocada aqui que eu vendo é para ajudar a minha mãe a pagar a minha faculdade. Não existe limites para quem tem fé e não vive por emoção. Meu pai sempre conta uma história e a gente sempre chora. Quando ele estava brincando na beira do rio, e ele fazia máscaras e de carnaval, ele era um guri de 13 anos de idade. E meu pai entrou na escola de aprendiz de marinheiro com 14 para 15 anos de idade. E quando ele chegou para fazer a sua inscrição, a pessoa que estava fazendo a inscrição disse o seguinte: falta a assinatura do seu pai, no caso do meu avô analfabeto. E aí meu pai disse: meu pai é analfabeto, ele não pode assinar. A pessoa se levantou na frente de todo mundo,
rasgou a ficha de inscrição e disse: na Marinha você não pode entrar. O meu pai foi para casa, bateu de porta em porta, dizendo: alguém pode ser responsável por mim? Eu quero me alistar na Marinha. E ele não podia falar com o meu avô, porque o meu avô dizia que o filho tinha que crescer e trabalhar na roça para ser homem. E depois de muita conversa, foi autorizado. E uma pessoa que era da Marinha também chegou lá, se responsabilizou, ele fez a inscrição. E com quase 15 anos ele foi para a escola de aprendiz de marinheiro de Vitória e chegou até o cargo de segundo tenente da Marinha. Irmãos, quando você quer, tem um amigo nosso que ele foi capitão. Sabe como ele entrou? Ele estava na roça, passou um avião, um helicóptero, não sei o que foi, jogando panfleto, e esse panfleto caiu. Ele olhou e disse: eu quero isso para a minha vida. Ele foi até capitão da Marinha. Naquela época, há 40 anos atrás, se ele ficasse olhando: eu sou um coitado, moro na roça, olha o lugar onde ele morava, Tubiacanga. Alguém já ouviu falar? Tubiacanga. Foi engolido pelo aeroporto, quase nem existe mais esse bairro. Agora, será que você está carregando o seu sonho num caixão ou num estandarte? Será que você olha para a Bíblia e vê um Deus grande? Pastor, eu conheço a Deus, Deus me salvou. Amém que Ele te salvou, amém que Ele é teu Pai, amém que Ele te ama. E não tem novidade alguma em Deus te amar. Não tem novidade alguma, não é para você se gabar disso, porque Deus ama até o ímpio, o ladrão, o traficante, a todos que estão lá fora, Deus ama. Mas eu creio em um Deus de coisas grandes, que me ama, que eu me regozijo nesse amor, mas que eu também celebro as vitórias dEle na minha vida. Que eu não posso ficar nessa retroalimentação psíquica do amor de Deus, dizendo: Ele me ama e eu o amo e está tudo certo. É lógico que Deus nos ama. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas a palavra diz: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que vive no céu. Quando Ele diz: ei, não chores, Ele está dizendo: não viva pela emoção, viva pela realização. Jesus, meu irmão, nosso Deus é um Deus de realização. Ele não é um Deus que habita apenas no mundo das emoções. Porque se Deus fosse habitar apenas pelo mundo das emoções, a gente não estava mais aqui. Porque todos os dias a gente dá um motivo grande para Deus se irar conosco. Todos os dias. Ainda bem que a ira dele é passageira, e o seu amor e a sua misericórdia precede a sua ira. Mas todos os dias a gente dá um motivo para Jesus desistir da gente, mas nenhum desses motivos é suficiente para que Ele venha desistir de nós. Irmão, tem dia, vamos abrir aqui o confessionário. Nós estamos aqui, não como domingo, que todas as cadeiras estão cheias. Nós estamos aqui nos mais íntimos, nos discípulos. Nós estamos aqui nos 70. Vamos abrir o confessionário aqui. Não tem dia que você dá vontade de dar um tapa em alguém? Hoje. Não tem dia que você dá vontade de xingar, você vai dizer assim: abençoado. Mas a mente não entende. Ei, irmão, vamos abrir o confessionário. Tem dia que você se irrita. Tem dia que você cala, respira fundo e diz: deixa para lá, porque senão eu vou para o inferno por causa desse miserável. Deixa isso para lá. Tem dia, irmão. Só que a gente não vive por essas coisas.
A gente vive por algo maior, a gente vive por algo mais excelente, a gente vive por algo mais nobre. Essa corrida aqui é passageira, isso tudo vai passar sim, mas enquanto não passa, faça dessa vida a melhor vida que você pode ter em Deus. O problema não é você ter uma boa vida, o problema é você pensar que tem uma boa vida sem Deus, porque toda vida boa que você pensa ter sem Deus não é boa, é ilusão, e a ilusão é do diabo. A ilusão é do diabo. Quando João escreve a Gaio, João escreve o seguinte: eu espero que você vá bem, assim o teu corpo como a tua alma, ou seja, como todo o teu ser, que você vá bem em todas as coisas. Jesus está dizendo: ei, não chores, porque eu sou um Deus de realizações. Eu não habito apenas no mundo das emoções. Eu sou um Deus de realizações. Nós precisamos entender isso, que nós somos um Deus, nós temos um Deus de realizações. Conversando com uma pessoa hoje, um empresário, ele estava me dizendo: pastor, existem algumas coisas que eu não entendo. Esses dias eu fiz algo na empresa para dar tipo R$100 a mais para a pessoa conseguir duas pessoas a mais para ela bater a meta. Mas como ela já tinha conseguido a meta anterior, ela não se esforçou, ou melhor, ninguém da equipe se esforçou para conseguir 2 pessoas a mais, para matricular 2 pessoas a mais. Sabe por quê? Porque estão no ambiente do contentamento. Eu já consegui aquilo que eu vinha fazer, eu não posso me esforçar mais um pouco. Nós queremos uma vida cristã sem esforço, quando a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Sem esforço não tem ajuda. A preguiça é uma prisão. Sabe por que não conseguimos realizar? Porque choramos muito e tomamos poucas decisões. O choro não iria trazer a vida daquele menino de volta. Se o choro pudesse trazer a vida daquele menino de volta, Jesus ia falar para a mãe: chore mais, porque enquanto mais você chora, mais aumenta a minha unção. Pode chorar, quanto mais você chora, mais forte eu fico, mais energia vem de Deus. E de repente eu vou dar um grito: Shazam! E o menino ressuscita. Irmão, não é o quanto você chora, é o quanto você decide, é o quanto de fé você tem. Tem gente que chora muito e não decide nada, vai ficar chorando 50 dias trancado no seu quarto. Você vai esperar o anjo Miguel descer e enxugar as suas lágrimas. Só vai ter um dia em que do seu rosto será enxugado todas as lágrimas, quando você estiver na Jerusalém celestial. Enquanto você está aqui, você pode até chorar, mas se levanta, decida chorando, dá um passo chorando, vai realizar chorando, bate na porta chorando, grite, converse com Deus chorando, escreva, joga o seu currículo chorando, mas faça alguma coisa, porque se chorar adiantar-se alguma coisa, meu irmão, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado é aquele que passa no vale dos chorões e faz dele um manancial. Quantos chorões nós temos aqui? Tem uns chorões aí, é? O vale dos chorões era o vale de sangue, era o vale de Baca. Sabe por que era vale de chorões, dos chorões? Porque existiam os salgueiros lá que derramavam uma resina, e naquele vale os soldados que foram demitidos do reinado de Herodes, ficavam ali para saltear e roubar alguns desavisados que passavam por ali. Então algumas tragédias aconteciam ali, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que passa pela tragédia e faz da tragédia um manancial. É aquela pessoa que diz: aconteceu isso, mas eu não deixei me abater, aconteceu aquilo, mas eu estou bem, aconteceu isso, quer saber de uma coisa? Eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, se eu estou aí, eu jogava a cadeira para o alto e dizia: glória a Deus! Aleluia! Amém. Amados, é preciso entender que o nosso Deus é um Deus de realizações. Diga assim: eu sirvo a um Deus de realizações. Amado pastor, a paz, pode sentar aqui na frente, fique à vontade, tá? Pode ficar aqui na frente, amém? Glória a Deus. Meu amigo amado Pastor Nélio de Fortaleza, seja bem-vindo à nossa cidade, fique à vontade. Amém. Irmão Nilson,
Providencia, por favor, para eles as cadeiras aqui à frente, amém? Glória a Deus. Aleluias. Amados, nós precisamos entender que a emoção, ela é boa. Eu não estou aqui pregando e negando as emoções. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando ela diz isso, felizes que choram, são aqueles que têm a capacidade de passar por essa vida com a capacidade de perceber, de sentir, de amar, de abraçar. Ok. Mas ele não diz, bem-aventurados são aqueles que vivem a sua vida no âmbito da emoção. Na atmosfera do choro, na atmosfera da amargura, na atmosfera da falta de perdão, na atmosfera da angústia, na atmosfera da depressão, na atmosfera da síndrome do pânico, na atmosfera do medo, na atmosfera do pavor, na atmosfera do terror. Não! São coisas que passam. Quando passarmos, cantar, foi louvado aqui ainda há pouco, é passando pelo fogo, ele não arde, é passando. Uma coisa é quando você passa, e uma coisa é quando você fica, e outra é quando você insiste em ficar. Você já encontrou aquela pessoa que dá 15 anos e ela ainda está no fogo? Você encontrou ela em 2002 e agora já estamos em 2017 e ela ainda está no fogo, e o fogo está ardendo nela. E quando você passar pelo fogo, ele não arderá em ti. Ela está na água e está sendo afogada, morrendo, está sem oxigênio. E a promessa é: quando você passar pela água, você não se afogará. Pois Jesus toca nesse menino. Outra coisa que eu aprendo é que ele atinge o nível da nossa inconsciência. Olha o que acontece. Ele está à porta da cidade, o lugar de sabedoria, o lugar de relevância. Ele chega perto, faz aquilo que não poderia fazer, como um rabino, um rabone, como um mestre, toca ali no esquife e diz ao menino: levanta-te. O menino se levanta, mas o menino estava morto. Nós pensamos apenas que Jesus atinge o nível somente da nossa consciência, mas ele atinge o nível da sua inconsciência. O que eu quero dizer com isso? Haverá dias que você vai estar aflito, que vai te restar uma coisa apenas: a fé. Você não vai estar raciocinando bem. Sabe aquele dia que você diz assim: me perdoe, meu irmão, que eu estou conversando com você, mas a minha mente está em outro lugar? Não tem dias assim? Eu não sei, mas talvez você tenha passado, a não ser que que a gente tenha aqui algum anjo que vive nas nuvens em conexão e direta com Deus, e está tudo bem, não há problema algum com ele. Mas tem dias que a nossa mente está em outro lugar. Mas existe algo que ninguém vai conseguir arrancar de você: a sua fé, essa firme convicção. Essa firme convicção. A sua mente está em outro lugar. Você está preocupado porque você anda aqui na terra, você come aqui, você sente aqui, o sol queima a sua pele aqui, você sente frio aqui, você chora aqui, você se ira aqui, você quer até xingar alguém no trânsito aqui, porque você vive aqui. Mas existe algo que ninguém vai arrancar de você: a fé, essa firme convicção. E nesses dias que você vai ajoelhar para orar e não vai sair nada, são nesses dias que a graça visceral vem com toda a sua potência e atinge até a inconsciência do seu ser. 30% daquilo que você faz durante o seu dia está no campo da consciência, 70% está no campo da inconsciência, ou seja, o seu inconsciente individual. Isso eu não estou nem falando do inconsciente coletivo junguiano, só o inconsciente individual tem extrema importância em todas as suas decisões, daquilo que você faz durante o seu dia a dia. Agora pensa se a sua inconsciência é importante ou não. Por isso que tem coisas que você faz e diz assim: não sei, quando eu vi já fiz. Por que você está tomando essa atitude? Você vai buscar, você vai encontrar isso lá no seu reservatório primal, lá atrás. Amados, Jesus atinge a inconsciência daquele menino e diz o seguinte: aquele menino, ele não disse:
eu creio que você pode me levantar. Aquele menino não disse, grita mais alto, Jesus. Aí eu te aceito, Jesus. Não, Jesus, eu creio que eu vou levantar. Não. Ele deu uma ordem, e a ordem entrou no recôndito daquele ser. E aquele homem se levantou. E ele entregou a sua mãe. E todos temeram. Existem coisas que você não vai entender, mas Jesus está fazendo, está operando. Por isso não murmure. Nós queremos entender tudo, quando a Bíblia diz que as coisas reveladas cabem a nós e as ocultas cabem a Deus, e a gente quer entender, mas eu não estou entendendo, então como eu não entendo, eu não posso crer. Esse papo, quer saber uma coisa? A minha fé é racional, tudo bem, eu amo aqueles que amam ter uma fé inteligente, glória a Deus, mas existe certos momentos da sua vida que você vai ficar sem palavras. É Ele fazendo, estando acima da sua consciência, Ele fazendo, estando acima da sua capacidade de raciocinar, elocubrar, conjecturar. É Ele fazendo porque Ele é Deus. Até porque, graças a Deus que Ele é Deus, porque se Ele tivesse que dar explicação de tudo aquilo que Ele faz, seria muito fácil compreender Deus. Uma vez uma pessoa perguntou, mas afirmou, Deus não existe. Eu falei, não, realmente Deus não existe. Como assim Deus não existe? Você não é pastor? Só Deus não existe, porque tudo que existe foi feito, e ninguém fez a Deus. Deus não existe, Deus é. Ninguém fez a Deus. Tudo que existe, existe porque foi feito por alguém. Deus não existe, Deus é. Enquanto na Bíblia que Deus existe, você vai dizer dizendo, eu sou. O eu sou, Deus é. O ser está além da existência. Ninguém criou a Deus. Quem formou a Deus? Quem foi o seu conselheiro? Diz a palavra do Senhor. Deus é. Deus é e pronto, acabou. Ele é o que é. Agora, o que Ele é na sua vida? No livro de Marcos diz que quando os discípulos colocaram Jesus no barco e eles estavam atravessando para o outro lado, quando se levantou aquela grande tempestade, você já conhece a história, diz o seguinte, e como Ele estava, o colocaram no barco. Como Jesus está na sua vida? Como Jesus está? Versículo 30 em diante de Marcos capítulo 8. Como Ele está na sua vida? Como Ele está? Jesus é aquele que tudo pode. Jesus é aquele que não te abandona. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. 1 João capítulo 5, se não me engano, Ele é Deus. Ele está Deus hoje e Ele sempre será Deus eternamente. Agora nós colocamos Ele no nosso barco dizendo, Jesus estava dormindo lá, então Ele está dormindo. Jesus é um preguiçoso, não faz nada na minha vida, Ele não quer se levantar para fazer o milagre. Não, meu irmão, Ele apenas estava dormindo para ensinar você a descansar no meio da tempestade, a tomar as suas decisões e saber que Ele é fiel para estar contigo em todo o tempo, dizendo, descansa, porque eu já solucionei. Quer saber de uma coisa? Quando Moisés começa a marchar e o mar começa a se abrir, o mar, o vento que bate, não bate daqui para lá, ele bate da frente até onde Moisés estava. O vento oriental, na posição geográfica onde Moisés se encontrava, o mar, ele não abriu daqui onde Moisés estava para lá, abriu de lá para cá. Sabe o que significa isso? Enquanto você está tomando decisões em fé aqui, Deus já está com a provisão lá na frente, só você que não viu ainda. Quando chegar até você, meu irmão, já vai vir tudo repleto, tudo completo, tudo de maneira grande, tudo de maneira esplêndida, porque nós servimos um Deus de coisas grandes. Amém? Aleluias! Aleluias! E para terminar, um grande profeta se levantou entre nós. Eu fico abismado com a capacidade que eles tinham de reconhecer a Cristo como tudo, como herege, como profeta, como tudo, como endemoniado, como tudo, mas como filho de Deus, como o Messias, como Hamashia, poucos. Nós vamos à igreja
todos os domingos, buscamos a Deus. Alguns já têm 20 anos de caminhada, 15 anos, 30 anos, e às vezes conhecem um Cristo, Filho de Deus histórico, e é com peso no coração, que eu até afirmo às vezes, folclórico. Por que folclórico? Porque vivemos de uma maneira em que Deus passou a ser um folclore quando vamos para a igreja por costume, porque fomos criados assim, porque é bom estar na igreja, porque eu saio da igreja tão leve, porque é tão bom, pastor, buscar a Deus, porque quando eu era católico eu ia todo domingo na igreja católica, agora que eu sou crente eu vou todo domingo na igreja evangélica, porque quando eu era católico então eu comia hóstia, então agora eu sou crente, eu tenho que ceiar. E a gente vai trocando de ambiente, a gente vai trocando de religião, a gente vai trocando de templo, a gente vai trocando de endereço, mas não tem a vida transformada. Se a promessa de Deus fosse apenas quanto à transformação, ou quanto à mudança de roupa, porque agora, antes eu ria alto, falava palavrão e dava bom dia, agora eu falo baixinho, minhas risadas são baixas, eu já não dou mais bom dia, agora eu cumprimento a paz do Senhor. Um dia eu fui cumprimentar uma pessoa na porta da igreja, eu falei boa noite, ele, boa noite, você tem que me dar a paz do Senhor. Eu ia até entrar na igreja, mas eu falei, eita, o senhor, lá na como é a outra rua onde a igreja era, São Cândido, São Cândido, aí eu olhei e falei assim, interessante, que os judeus que não são evangélicos, até os que não são ortodoxos, eles dizem shalom, porque shalom é um olá, é uma paz plena, é que tudo vai bem, é como se fosse um bom dia, boa noite, e eles têm, Zoraim Tovim, Laila Tov, Erev Tov, Boker Tov, que é bom dia, boa noite, boa tarde, eles têm, mas eles dizem shalom. Aí a gente, para ser crente, tem que ser com a boca, tem que falar paz, porque se falar boa noite, a transformação que o Filho de Deus faz em nós, está muito além do modus operandi de falar, muito além disso. Eu não estou falando que você tem que sair por aí gritando, falando palavrão, rebolando, mostrando tudo que não deve ser mostrado por aí. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que a transformação vai muito além disso. É transformação. Não adianta mudança de comportamento sem transformação. Primeiro acontece a transformação. E a transformação, as pessoas veem você. As pessoas olham para você e dizem assim, você está diferente. Tem algo em você que está diferente. Há um brilho diferente. Há algo, você está mais sereno. Você está melhor. É o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo. Faça o teste. Pegue um táxi com o motorista agoniado, cortando todo mundo, reclamando da esposa, reclamando do filho, fazendo uma corrida, dizendo, mas que calor é esse? Esse carro que eu tenho que trocar, esse carro aqui não presta, não, mas eu peguei porque era o que tinha, porque eu não gosto. Aí você faz a corrida com outro taxista, ainda que ele esteja num Fiat 147, você vai ver a diferença. Tem gente que não gosta de Fiat 147, mas o Fiat 147, com o servo do Senhor, onde o ambiente da glória permeia, meu irmão, é uma viagem muito boa. Tá certo que você vai chegar lá do outro lado, dependendo da distância, com dor na coluna, mas vai valer a pena. Amém? Você vai chegar lá edificado. Depois você faz uma quiropraxia. Eu estou falando da pessoa, não do carro. Mas preste atenção, porque o Filho de Deus é muito mais do que um profeta. Um grande profeta se levantou entre nós. Não se levantou um grande profeta, um Gadol Hanavi, como eles falavam. Não. Se levantou o Hamashiach, o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que por ele e para ele foram feitas todas as coisas.
eu tenho 20 anos de caminhada, apenas, só. Sou um menino, 20 anos eu tenho de caminhada. Pastor Nélio tem quantos anos de pastor? Pastoreou quantos anos? Quantos anos o senhor pastoreou? 42 anos pastoreando. Sou um menino. Mas eu nunca vi alguém crer nesse livro e seguir o que está escrito aqui e não ter a sua vida transformada de dentro para fora. Nunca vi. Irmãos, como eu falei aqui nas últimas restaurações das portas de Jerusalém domingo, a porta que simboliza a palavra de Deus, a porta das águas, porque somos lavados pela água, pela sua palavra, tem que ser restaurada, para que a gente possa entender o que é crer no Filho de Deus. Precisamos, a gente crê em tantas coisas. Eu não desprezo coach, eu não desprezo aqueles que palestram motivacionalmente, não, tudo tem o seu lugar e sua hora, mas eu não posso crer que algo esteja acima do livro mais vendido, do primeiro livro a ser impresso, e do livro que aquele que lê, só se não quiser realmente se pisar na graça, mas aquele que lê tem a sua vida transformada. Amém? Aplauda o Senhor. Eu tinha um testemunho para dar no começo, ainda temos 10 minutinhos. Micael, vem. Sempre, tem umas 4 semanas que você deu testemunho, né, Alana? Umas 4 semanas, nossa professora, amém? Glória a Deus, futura mestrada, amém? Amém. Micael tem um testemunho que alcançou aqui no culto com propósitos, amém? Boa noite. Sou Micaélia, sou maquiadora, para quem não conhece. Eu congrego aqui na igreja há pouco tempo. E eu não marquei a data. E, sim, só uma observação. Eu costumo falar com Kátia, que é minha amiga, a gente está sempre juntas. Que a nossa conexão com Deus, assim, tem sido surpreendente. Que quando eu penso uma coisa, em poucos minutos ele já responde. E eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou falar? Que eu sou tímida. Aí o pastor já disse assim, Deus não quer saber como você vai falar. Ele quer saber o que é que tem dentro. Então, beleza. Mais ou menos umas 6 quartas, eu fiz um propósito. Que eu sou maquiadora, já falei. E eu tinha um sonho de abrir um salão de beleza. E fazia tempo que eu estava juntando dinheiro para isso. Aí consegui juntar uma graninha e marquei o dia de abrir. Que seria dia 8, sábado que passou. Mas mesmo tendo marcado o dia, eu fiz um propósito com Deus para pedir a Deus que a minha vontade também fosse a dele. E que se não fosse a dele, eu usasse esse dinheiro de outra maneira. Mas aí estava correndo tudo bem e faltando mais ou menos uma semana para eu abrir meu salão, aconteceu assim que eu tive que tive que usar esse dinheiro com algo mais importante. E eu já tinha divulgado que ia abrir, eu fiquei bem frustrada, confesso. Só que o dinheiro eu gastei com algo mais importante, como eu já falei. Aí eu até comentei com Kátia. Na semana, assim, que abriu de 6, a Kátia, não vou mais abrir. Aí saí meio triste, andando de carro, e encontrei uma pessoa que me reconheceu, que eu tenho muito seguidor no Insta, e aí eu acabo sendo meio conhecida aqui na cidade. E ele fez uma proposta para mim, assim, para ele fazer uma coisa que eu estava precisando para o meu salão, para eu pagar só depois. Aí eu aceitei, né? E aí, a partir daí, era só aparecendo coisa, apareceu dinheiro, apareceu tudo. Eu não sei como, sei, né? Foi Deus. E eu abri meu salão e, inclusive, está bombando. Amém. E vocês estão todos convidados a conhecer, fazer lá o cabelo, uma escova, alguma coisa. Amém. Obrigada. Eu não sei falar não, viu? Mas eu vou, porque todo mundo já conhece aqui, que eu saio dando a paz a todo mundo, então Amém. eu vou falar do jeito que eu sei. Quem não convive com a gente, acha a gente um pouco meio doida. Mas foi sério.
pense na conexão com Deus. Porque a gente estava dentro do carro, andando na rua São Pedro, assim, sem destino, sabe? Aí Micaela disse, meu Deus, mulher, eu não tenho dinheiro, não. E agora eu já avisei a todo mundo que eu ia abrir um salão, vai ser a vergonha, mulher, a gente não tem dinheiro. Aí eu digo, mulher, se acalme que, oh Deus, que a gente fala assim, entendeu, com Deus? A gente, oh Deus, por favor, a gente não tem dinheiro, mas a gente quer muito e a gente tá bem direitinha. E só na unção, mas manda um dinheiro, porque... É sério. Aí vai dar certo, pronto. Aí Micaela, meu Deus, Deus escutou. Eu digo, Deus escutou, mulher. Aí beleza, né? Eis que o quê? Surge o homem marceneiro. O homem é o quê? O homem é pastor. A paz, meu senhor. Faz os móveis. Aí ele aceitou fazer os móveis. O homem trabalhou até meia-noite da sexta-feira. Rolou o pau do dedo dele, mas entregou as coisas tudo direitinho. O salão abriu, tá um sucesso. O pastor foi orar. Não tem mal que chegue, porque lá é só a unção. E é sério. Quem entra lá sente. Hoje a gente tinha uma menina que ela mora na mesma rua, quase que na mesma rua do salão. Só que ela se arruma no crato, não entendi. Aí ela entrou e não conhece Micaele. Aí fez o cabelo, aí ajeitou o cabelo. Aí quando terminou, ela... Ei, qual o Insta do salão? Aí eu passei. Aí depois ela passou, eu senti uma coisa tão diferente. Quando eu entrei, eu não conheço Micaele, não conheço o salão. Eu ia passando e entrei. E a gente se sente aqui diferente, tem um ar diferente, é uma alegria diferente, a autoestima da gente muda. Eu não sei o que é que tem, mas eu sei que eu vou voltar e outras pessoas vão voltar porque eu vou chamar. Aí a gente gritou, eita Deus! E deu certo. Aleluia! Amados, eu acompanhei essa luta dela e foi algo tão sério, a gente ri assim depois, né? Mas foi algo tão sério que aconteceu, e depois vai ser outro testemunho que ela vai dar, eu creio, que a gente não pode falar aqui agora, e que ela teve que gastar o dinheiro todo, da noite pro dia. Mas Deus é fiel, amém? E o sonho foi realizado, o salão tá show demais, muita gente lá, tá lotado. E Deus é assim que Deus faz. E ela colocou, ela falou, pastor, até eu coloquei o propósito, vocês estão orando, depois você entrega o papelzinho. Eu falei, não, a gente ora por todos os propósitos, a gente nem sabe o propósito que a pessoa faz. A gente ora, se é restauração de casamento, se é relacionamento, se é porta de emprego, se é finança, se é enfermidade. A pessoa que escolhe, a gente só ora. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar e já vamos fazer a oferta. Temos mais 5 minutinhos aqui. Senhor, mediante esse louvor, ó Pai, Senhor Deus, nós acreditamos que o Seu Filho Jesus, nosso irmão, amigo, Senhor Deus, sim, ó Pai, Ele veio Ele veio restaurar a identidade de filho em nós. Porque os judeus já conheciam Deus, mas não conheciam um Pai. E nós olhamos para Ti e vimos um Pai que nos ama, através do Filho, porque o Senhor enviou o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Senhor, que amor é esse? Que a Tua palavra diz que o Senhor amou de tal maneira. Se a Tua palavra não diz, não adjetiva esse amor, coloca de tal maneira, nós saberemos quando estivermos diante de Ti, que maneira é essa? De tal maneira. Nós queremos nos rasgar diante de Ti, com a mente limitada que nós temos, com a capacidade limitada que nós temos, mas nós queremos nos rasgar diante de Ti, Te adorar essa noite. Ó Senhor, arranca de nós o perfeito louvor, arranca de nós, ó Senhor Deus, a adoração. Te pedimos, ó Senhor Deus, porque o Senhor suscita da boca dos pequeninos força,
Ó Senhor, te pedimos, eu me rasgo de eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, diga ele, não temerei nada, fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A igreja canta bem forte, e se eu passar? E se eu passar pelo fogo, na sua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ou quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, santo, Senhor, queremos, ó Pai, te honrar nesse momento com nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, nós somos gratos por tudo o que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor vai fazer. Mas nós temos aprendido aqui nesta casa que a gratidão ela é verbalizada, mas a honra é a gratidão materializada. A tua palavra diz para honrarmos a Ti com as primícias de nossa renda, com as nossas fazendas,
e os nossos celeiros se encheriam de trigo e os nossos lagares de vinho. A honra é ir além da obediência. Aquele que honra está caminhando um passo a mais, ele está indo um côvado a mais. Aquele que honra, ele entra em uma atmosfera mais nobre, mais excelente. Porque o que obedece, obedece porque tem que ser feito. Mas o que honra, faz de alma grata. Faz de alma ao Senhor Deus, porque o Senhor já fez. Se nós estamos dando agora, é porque o Senhor deu primeiro. O Senhor não perde para ninguém. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Se temos a capacidade, a oportunidade de ofertar, é porque o Senhor já nos deu. Então nós damos por gratidão e por honra. Nós damos porque te amamos, ó Pai, e queremos manifestar de maneira visível. Neste momento, meu amado, você tem um envelope aí no bolso da cadeira. Se não, você pode levantar a sua mão e o diácono passa. Honre ao Senhor, honre a Ele, obedeça, oferte na sua casa, oferte no seu santo templo. Senhor, abençoa a vida de cada ofertante e de cada dizimista, e cada um, ó Senhor Deus, semeando, cada semente venha cumprir o propósito a qual ela foi designada, porque nós vivemos uma vida com propósitos. Nós não vivemos a esmo e nem a sorte, porque acreditamos que a sorte é quando a preparação encontra oportunidade, e temos a oportunidade aqui de semear na tua casa, e sabemos que essa semente crescerá e dará muitos frutos, no nome de Jesus. Você pode ofertar na casa do Senhor.